Fala galera, um bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o horário que você esteja assistindo esse vídeo. Vamos dar continuidade à leitura do livro A Justiça é uma Mulher Negra, da Lívia Santana Vaz e da Kiara Ramos. Hoje é a última parte, quarta e última parte, do segundo girê, que a gente começa aqui. Sendo mulher negra ou outsider witch no sistema de justiça brasileiro. Mais uma vez eu peço aí desculpas pela minha voz ainda fanha, ainda estou me recuperando de uma gripe ferrenha. Vamos lá. Eu estou limpando a casa dos brancos, eu estou catando pimenta de ganho, mas você tem obrigação de ser doutora. Compreendi que essa frase de minha avó não é sobre você ser doutora para você. Não é você pegar o título e achar que você ficou melhor que alguém da sua comunidade. Os nossos títulos de graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, ou seja lá do que for, devem ser ferramentas para a gente seguir no projeto de libertação do nosso povo. Porque enquanto tiver uma mulher negra sendo humilhada no serviço de saúde, enquanto um homem negro continuar sendo humilhado numa blitz da polícia, todas e todos nós estaremos na linha de tiro. Vilma Reis, nós mulheres e homens negros estamos na linha de tiro. Apesar da recente instituição de cotas raciais nos concursos para ingresso nas carreiras dos órgãos do sistema de justiça, os mecanismos de pretensa garantia da meritocracia seguem mantendo um perfil institucional elitizado e de supremacia branca e masculina. Dessa maneira, a presença de mulheres negras nesses espaços segue sendo rara e solitária, demandando uma movimentação estratégica para aquelas que assumem a missão de mudar essa realidade. Já antecipamos nos tópicos precedentes argumentos e demandas pertinentes para que possamos avançar nesse setor. Agora dedicamos esse ponto ao compartilhamento de conhecimentos teórico-vivenciais que possam incentivar e instrumentalizar outras mulheres negras a se unirem à luta emancipatória também a partir de seus ambientes institucionais. Quando compreendemos que a circularidade da nossa existência estabelece nossa conexão com o passado e o futuro, mas também com nossas origens familiares e comunitárias do presente, assumimos a missão de contribuir para a libertação e prosperidade coletiva do nosso povo, fazendo uso das ferramentas que o sacrifício das nossas mais velhas nos possibilitou alcançar. Iniciaremos então narrando em primeira pessoa nossas próprias experiências como mulheres negras no sistema de justiça. A exceção que confirma a regra, sendo mulher negra no sistema de justiça. Não sou livre enquanto qualquer outra mulher for prisioneira, ainda que as amarras dela sejam diferentes das minhas, e não sou livre enquanto uma pessoa de cor permanece acorrentada, nem é livre nenhuma de vocês. Audre Lorde, irmã outsider. Se tivéssemos que traduzir em poucas palavras, diríamos que ser mulher negra no sistema de justiça brasileiro é ser a exceção que confirma a regra da nossa ausência nos espaços de poder e de decisão. Mas essa frase sintética apenas anuncia um problema de dimensões muito mais complexas, cotidianamente enfrentado pelas poucas de nós que conseguimos acessar essas instituições, revelando aspectos do racismo institucional à brasileira. Ser mulher negra no sistema de justiça é não ser reconhecida como titular do seu cargo ou profissão. Na condição de promotora de justiça há mais de 15 anos, inúmeras vezes eu, Lívia, fui e ainda costumo ser questionada sobre minhas funções na instituição. Em diversas ocasiões, percebi o estranhamento das pessoas, desde membros do próprio Ministério Público, passando por advogados e outros profissionais do sistema de justiça e até mesmo dos cidadãos, com a presença do meu corpo negro feminino nesse espaço de poder.
Precisei responder a pergunta: cadê a promotora de justiça? Incontáveis vezes. Apesar da recorrência da situação, nunca me acostumei a ser abordada como estagiária ou a ser conduzida para o elevador não privativo, ou ainda a ser questionada quanto à minha capacidade de atuação como promotora de justiça. Dentre as tantas experiências vividas, uma delas me tocou de maneira mais profunda. Foi quando atendi a mãe de um jovem negro em situação de encarceramento que buscava informações sobre o processo de execução penal do seu filho. Convidei-a a ocupar o assento à frente da minha mesa de trabalho. Ofereci-lhe água e café, como costumo fazer com todas as pessoas que atendo. Mas antes mesmo que eu pudesse iniciar o diálogo sobre o assunto, que a levou a procurar o Ministério Público, ela disparou: "É você que vai me atender? Cadê a promotora de justiça?" Contive mais uma vez o meu cansaço e frustração e respondi apenas: "Eu sou a promotora de justiça que vai atendê-la." Não satisfeita, ela ainda afirmou que esperava outra coisa, explicando, ao ser questionada e depois de muito hesitar, que esperava uma senhora. Antes de prosseguir, afirmei com certa ironia que ela estava diante de uma senhora e mãe de família. Esse episódio me levou a muitas reflexões. Ora, afinal, o que ou quem aquela mulher negra como eu espera encontrar ao procurar o Ministério Público? E por que se deparar com a minha imagem frustrou suas expectativas? É que, na verdade, ela jamais poderia imaginar alguém como ela ocupando aquele espaço. Então entendi que aquela mulher se recusava a me reconhecer como promotora de justiça também, mas não apenas em virtude do seu próprio sentimento de autorrejeição. E, evidentemente, ela não foi a única. Somente após mais de 12 anos de carreira, posso afirmar que a minha presença na instituição começou a ser reconhecida e aceita com surpresa. Agora normalmente positiva. Isso porque passei a atuar no combate ao racismo e à intolerância religiosa, atendendo pessoas majoritariamente negras que se surpreendem ao serem acolhidas por uma promotora de justiça negra que terá, ao contrário do que costuma acontecer, ao menos empatia com relação aos casos de discriminação racial trazidos por elas ao Ministério Público. Ser mulher negra no sistema de justiça é não ser compreendida na sua missão de combate ao racismo institucional na justiça brasileira. Conforme já mencionamos, a composição do sistema de justiça não corresponde à diversidade da população brasileira, notadamente no que se refere à representação de pessoas negras. Essa quase exclusividade da branquitude nesse setor tem se refletido numa atuação reprodutora do racismo institucional, o que, como visto, foi reconhecido até mesmo pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos. É árdua a tarefa de abordar o racismo entre os membros dos órgãos do sistema de justiça. A cegueira e a consequente falta de empatia quanto à questão racial faz com que os juristas desconsiderem fatores de extrema relevância para a prestação de um serviço que não se limite a garantir a manutenção do status quo. Nessa perspectiva, assumir o papel de desvendar os olhos da justiça para as interseccionalidades de gênero e raça e outras tantas é assumir o risco de não ser compreendida e até mesmo de ser transformada de vítima em algoz. Ruby Hamad, no artigo How White Women Use Strategic, revela como mulheres brancas confundem discursos antirracistas com ataques individuais, utilizando-se de lágrimas estratégicas para calar mulheres negras. O texto nos fez recordar de situações em que, ao abordar o racismo institucional no âmbito do sistema de justiça, testemunhamos reações semelhantes por parte de colegas brancas incapazes de desenvolver empatia e de reconhecer a existência do racismo na instituição. Elas se sentiam ofendidas como se estivessem sendo acusadas individualmente de praticar racismo. Como consequência, desvirtuaram os objetivos do diálogo, transformando nossas falas antirracistas em acusação.
as vítimas em algozes. Era quase uma imposição para que nosso discurso fosse dosado, suavizando para agradar ou se tornar palatável para as pessoas brancas. Mas como dosar as palavras para falar de um sistema de opressão tão duro e tão letal como o racismo ainda tem sido na sociedade brasileira? Como continuar construindo pontes e não muros? Especialmente em ambientes nos quais, diante da quase completa ausência de pessoas negras, seria importante buscar converter pessoas brancas em antirracistas, sob pena de continuar numa peregrinação solitária e de resultados lentos? A propósito, seria mesmo possível e até que ponto convencer pessoas brancas a romperem com o pacto narcísico da branquitude e se engajarem na construção de uma justiça pluriversal? Ser mulher negra no sistema de justiça é desempenhar uma missão solitária de combate ao racismo, sexismo institucional. Diante da tão mencionada escassez de pessoas negras a integrar o sistema de justiça brasileiro, desvelar os efeitos do racismo-sexismo institucional e a importância do seu enfrentamento para a promoção de justiça igualitária por parte desses órgãos é tarefa solitária que exige paciência e repetição. Uma andorinha só faz verão. Afirmar o contrário seria um desestímulo aos esforços individuais contra-hegemônicos para as conquistas coletivas. Nossos passos vêm de longe e, não raro, foram passos solitários que se somaram organicamente a outros tantos, abrindo caminhos para nossa resistência como mulheres negras. No primeiro semestre de 2019, o Conselho Nacional do Ministério Público, em parceria com a Delegação da União Europeia no Brasil e com as Procuradorias Gerais de Justiça dos Estados, realizou as Conferências Regionais de Promotoras e Procuradoras de Justiça. Os 5 encontros, um em cada região do país, foram resultados do projeto Diálogos Brasil-União Europeia, Perspectivas de Gênero no Sistema de Justiça, Ministério Público. A parceria visava estimular novas práticas para o fortalecimento de lideranças femininas no Ministério Público brasileiro, de modo a atuar pela implementação do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, ODS, da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas, ONU, associado à igualdade de gênero. Com esse intento, a partir de um diagnóstico subjetivo, em cada encontro foram aprovados enunciados com propostas de ações institucionais para a promoção da igualdade de gênero. A primeira conferência ocorreu entre os dias 22 e 23 de fevereiro de 2019 e reuniu em Manaus promotoras e procuradoras de justiça da região norte do país. A segunda conferência, voltada para a região Nordeste, se deu em Salvador entre os dias 29 e 30 de março, quando eu, Lívia, fui convidada para fazer uma breve intervenção. Como de costume, eu era a única mulher negra na mesa e uma das poucas entre as participantes da conferência. A questão racial não havia sido abordada até então por nenhuma das palestrantes. Todas as discussões se limitavam a debater a desigualdade de gênero e o papel das mulheres no Ministério Público brasileiro. Mas de quais mulheres estávamos falando? Que mulheres universais são essas que se tornam incapazes de enxergar as correntes que oprimem outras mulheres? Iniciei a minha fala pontuando que a pauta da equidade de gênero trazida pelas conferências regionais permaneceria incompleta, parcial, se não discutíssemos também a questão racial com dados de pesquisas, casos concretos e vivências pessoais. Demonstrei como a indiferença institucional para a interseccionalidade de gênero e raça tem afetado o serviço que oferecemos para a população, deixando desassistidas as mulheres que, por sofrerem mais opressões, jamais poderiam ser esquecidas pela nossa atuação. As mulheres negras. Revelei que, para além das graves desigualdades de gênero vividas pelas mulheres no Ministério Público,
e exaustivamente pontuadas no encontro, eu sofria outras tantas experiências discriminatórias, nem sequer cogitadas pelas colegas, simplesmente por ser negra. Foi também a oportunidade de alertá-las para o fato de que o não reconhecimento por parte das mulheres brancas do racismo que afeta mulheres negras fez com que elas reproduzam esse tipo de opressão, muitas vezes alijando as mulheres negras das discussões e ações sobre equidade de gênero. Na ocasião, elenquei outras tantas vulnerações que na prática também podem se interseccionar com raça e gênero e que costumam ser solenemente ignoradas pelos juristas, como a orientação sexual, a identidade de gênero, a idade, a origem, a religião e etc. Mesmo sem esperar compreensão ou empatia das colegas, segui argumentando sobre a importância da presença de mulheres negras no sistema de justiça para impulsionar uma necessária revolução epistemológica ao fim da minha explanação. Seguiram-se alguns segundos de silêncio e depois, para minha surpresa, comoção. As lágrimas ali não pareciam ser estratégia para me calar. Como resultado, o assunto foi colocado em pauta, com a inclusão da temática desigualdade de gênero e raça no projeto e no edital das 3 conferências seguintes. Além disso, diversos enunciados aprovados ao final de cada encontro trouxeram propostas relacionadas ao combate ao racismo e à promoção da igualdade racial, associadas à igualdade de gênero. Não pretendo, com esse relato, romantizar a ação solitária de mulheres negras na desconstrução do racismo-sexismo institucional. Esse processo pode ser e tem sido para as mulheres negras adoecedor. Seguir extinto resistindo nesses espaços requer a adoção de estratégias, como iremos pontuar mais adiante. O racismo patriarcal nos adoece diariamente e depois de nos adoecer, quer nos penalizar. Nesse ponto, eu, Kiara, peço licença para compartilhar a minha própria experiência de ter que enfrentar as consequências do racismo e do sexismo no ambiente institucional, o que farei apresentando o relato de apenas 2 dias desse sofrimento cotidiano. Era um dia normal de trabalho, quando acordei, me sentindo enjoada e com falta de ar, mas tentei seguir a minha rotina normal. Entrei no meu carro, me preparei para sair, mas não consegui retirar o carro da garagem. Eu não conseguia me mover. Não, isso não é maneira de falar. O meu corpo realmente não me obedecia. Eu senti que estava presa no meu próprio corpo. Pânico foi o que eu senti. O nome não poderia ser outro. Eu acreditei que ficaria para sempre sem movimentos, tal qual Jean Dominique, o personagem do filme O Escafandro e a Borboleta. Não sei quanto tempo fiquei ali até conseguir voltar para o meu apartamento, mas lembro que a primeira coisa em que pensei foi nos processos urgentes que me esperavam. Pela primeira vez, eu precisei de uma licença médica. Diagnóstico: Síndrome do Pânico. Pouco tempo depois, fui exonerada da função de confiança que tinha acabado de assumir. Isso mesmo, eu fui exonerada durante a minha licença médica. A primeira que precisei em quase 10 anos de carreira. Eu não me lembro de muita coisa desse período, mas um sentimento era constante: culpa. Eu me sentia muito culpada por não estar trabalhando, por não estar produzindo, por não conseguir sair de casa, por não me alimentar, por não dormir, por não ter controle sobre mim mesma. Eu não aceitava que estava doente. Então, o autojulgamento era muito duro. Passei a vivenciar um quadro depressivo muito comum nos casos de síndrome do pânico e transtorno generalizado de ansiedade. Já são quase 4 anos lidando com a doença, que é uma consequência de todas as violências sofridas, da constante tensão dos enfrentamentos realizados e da ausência de reconhecimento em uma estrutura racista e sexista. Tudo agravado pelas inúmeras denúncias e processos administrativos instaurados contra mim, muitos dos quais questionam o meu adoecimento.
No âmbito desses processos, foi necessário instaurar uma junta médica formada por 3 médicos do Exército Brasileiro para atestar sobre a minha sanidade mental. Fui obrigada a revisitar todos os episódios de dor e violência sofridos. Fui submetida à junta por 2 vezes, na segunda, para responder a questões que eu não havia respondido na primeira inquisição, segundo me explicaram. O que eles perguntaram? Bem, perguntaram se eu julgava ter sido vítima de machismo ou racismo na instituição. Eu não acreditei no que eu estava ouvindo e fiquei um tempo sem responder. O médico que conduzia a inquisição repetiu a pergunta e na minha mente eu só pensava: da última vez eu passei umas 3 horas falando sobre isso. Como ele pode dizer que eu não respondi a essa pergunta? Ele perguntou novamente e eu tive que reviver tudo aquilo. Respirei fundo e comecei a contar dos ataques de colegas que negavam os estupros de mulheres escravizadas, de colega dizendo que a culpa do estupro era da vítima, que estava de shortinho curto dançando funk, das outras violências que sofri no meu perfil pessoal, das redes sociais e em grupos fechados da instituição. Mas teve uma hora que eu parei. Eu parei porque doeu demais ter que repetir tudo mais uma vez. Eu estava sendo novamente a única penalizada. Duplamente, triplamente. Quantas vezes? Eu interrompi meu depoimento e as lágrimas rolaram enquanto eu disse algumas coisas para aqueles homens brancos na minha frente. E foi algo mais ou menos assim. Vocês sabem o que é racismo? Isso é racismo. Eu estar aqui hoje, no dia do aniversário da minha mãe, tendo que repetir toda essa história, tendo que reviver toda essa dor. Isso é o que o racismo faz. Vocês querem o exemplo do que é racismo institucional? Isso é racismo institucional. Se tivesse uma médica negra entre vocês, eu não estaria aqui, pois ela teria ouvido o que eu falei da primeira vez. E com isso, eu não quero dizer que vocês não são ótimos profissionais, que não são técnicos ou que não estão de boa fé. Eu jamais faria isso. Eu só estou dizendo que cognitivamente é impossível para vocês perceberem as dores que eu narro, pois vocês possuem pontos cegos de observação, como homens brancos que são, e por não terem letramento racial. E eu tenho muito medo do resultado desse processo. Fica muito difícil acreditar na possibilidade de justiça quando o laudo será escrito por 3 homens brancos e o processo será julgado por pessoas brancas em uma instituição branca cujo racismo me adoeceu. Pesado esse relato, hein? Bom, mulheres negras, outsider witching no sistema de justiça brasileiro. Eu, mulher negra, não sou sujeito universal. Lívia Santana Vaz. Eu, mulher negra, não sou sujeito universal. Nossos relatos em primeira pessoa, narrando nossas próprias dores e vivências, revelam como nós, juristas negras, somos outsider witching do sistema de justiça brasileiro. Nesse contexto, quando falamos da solidão da mulher negra, estamos nos referindo não apenas à solidão afetiva, mas também, e aqui especialmente, da solidão institucional daquelas poucas que conseguiram ascender e ocupar espaços de saber e poder em uma sociedade estruturada para que isso não aconteça. Essas mulheres vivenciam uma profunda crise existencial, mas no fundo, boa parte do que elas sentem é solidão. Uma sensação de desencaixe, de não pertencimento, e essas instituições que não raro, também no seu interior, empurram nossos corpos para a margem. Patricia Hill Collins explica a expressão outsider witch a partir da análise das relações entre as mulheres negras trabalhadoras domésticas e a sociedade branca estadunidense. Para além das típicas tarefas domésticas, essas mulheres sempre participavam do cotidiano de suas famílias brancas, educando suas outras crianças, aconselhando suas e seus empregadores, participando dos segredos mais íntimos desse ambiente familiar. Era como se fossem membros honorários de suas famílias brancas. Embora soubessem
que, apesar desse envolvimento, jamais pertenceriam a estas, ou seja, permaneceriam sempre como outsiders. Esse status, segundo Collins, proporciona às mulheres negras um ponto de vista especial quanto a si mesmas, suas famílias e a sociedade, tendo em vista que nessa condição observam de fora para dentro e de dentro para fora. Sob essa ótica, em outras tantas relações estabelecidas em sociedades coloniais, nas quais o racismo patriarcal impera, mulheres negras permanecem como forasteiras de dentro. Embora esse status envolva severos obstáculos, bem como intensos confrontos e tensões para essas mulheres, a partir do seu ponto de vista único, elas podem extrair um uso criativo dessa perspectiva da marginalidade. Esse olhar, a partir da margem, pode resultar em narrativas, posturas e ações críticas contra-hegemônicas produzidas por mulheres negras, cujas experiências são capazes de promover importantes aprendizados pelas instituições públicas e privadas para outros grupos sociais e para toda a sociedade. Como dito, essa condição de forasteiras de dentro coincide com as experiências vivenciadas por juristas negras que, ao ingressarem nos órgãos do sistema de justiça, não conseguem se sentir efetivamente integrantes, permanecendo, ainda que dentro, sempre à margem. Essa sensação de não pertencimento a essas suas instituições brancas e masculinas decorre, em primeiro lugar, do choque de realidades que passam a fazer parte do cotidiano dessas mulheres. É evidente que se trata de mulheres com trajetórias diversas, mas sempre marcadas pelo racismo patriarcal, e que vivenciam em menor ou maior intensidade a realidade e as dores de suas famílias e ou comunidades negras, cujos corpos são alvo preferencial da necropolítica estatal, em grande medida ratificada pelo sistema de justiça do qual passam a fazer parte. Do lado de fora, seguem testemunhando as mesmas opressões históricas contra o seu povo negro, alimentadas pela indiferença da sua instituição branca. Do lado de dentro, experimentam um estranhamento dirigido a seus corpos negros femininos e, diante dos inúmeros obstáculos internos, o sentimento de impotência em mudar a realidade do seu povo. É nesse cenário de tensão e descolamento, é dessa complexa encruzilhada identitária que compreendemos nossos corpos negros femininos como corpos políticos. Nossa presença por si só já é um ato pedagógico no sistema de justiça. Se essa ocupação se dá associada à nossa identidade estética, com nossos cabelos crespos, tranças, turbantes e búzios, anunciamos eloquentemente que nós, mulheres negras, estaremos nesses espaços, como somos e não como querem nos impor que sejamos. Mas, para além disso, se a nossa presença se manifesta de maneira disruptiva, em movimento contra-hegemônico, por meio do uso criativo dessa condição de forasteiras de dentro, ela pode ser revolucionária. As mulheres negras, aquelas que efetivamente tornaram-se negras, são verdadeiras ativistas institucionais que atuam solitariamente como ponta de lança, como contracorrente nas instituições que integram. Um dos caminhos de aproveitamento dessa tensão criativa é justamente buscar a difusão e a institucionalização das nossas perspectivas de mulheres negras por meio de estratégias, algumas das quais abordaremos na sequência, que nos permitam promover por dentro fissuras nessas estruturas reprodutoras de racismo e sexismo. Cabe a nós, por exemplo, empreendermos disputas narrativas sobre a efetividade das cotas raciais para acesso aos cargos do sistema de justiça, cotas raciais interseccionais nos parlamentos, violência política contra mulheres negras, feminicídio negro, inexistência do racismo reverso, desmistificação da meritocracia e etc. Cabe a nós rompermos com os padrões de atuação brancocêntrica, sexista e seletivamente racista do sistema de justiça.
Cabe a nós erguermos nossas vozes contra o racismo patriarcal, que só se torna possível e tão persistente por meio do direito, com o amparo da academia jurídica e do próprio sistema de justiça brasileiro. Aquilombadas e, portanto, fortalecidas pelo poder quilombola, nossas ações tendem a alcançar uma potência muito maior, sendo capazes de desgastar e fraturar de modo permanente os alicerces racistas e sexistas desse edifício. É nesse sentido que afirmamos que somos como água infiltrada, para que essa infiltração possa alcançar as camadas mais profundas do solo, minando sua densa estrutura também por dentro. Será preciso nos aquilombarmos em torno de um projeto político existencial que concretize nosso afrofuturo ancestral feminino. Como nos lembra Vilma Reis, nossos diplomas devem ser ferramentas para continuarmos o projeto inacabado de libertação do nosso povo, honrando e reverenciando o sacrifício de nossos ancestrais. Estratégias sobrevivências. Já estava cansada de viver às margens da vida. Comigo o mundo vai modificar-se. Não gosto do mundo como ele é. Carolina Maria de Jesus, Diário de Bitita. Nesse ponto, queremos compartilhar estratégias pensadas a partir de nossas próprias vivências. Não estratégias de sobrevivência, mas estratégias sobrevivências. Isso porque nós, mulheres negras, queremos mais do que apenas sobreviver. É preciso que tenhamos sanidade para não paralisar e forçar para continuar abrindo caminhos. Por isso, compartilhamos algumas de nossas vivências como integrantes de instituições do sistema de justiça que, assim como outros espaços de poder, não acolhem nossos corpos, saberes e estética. Ao contrário, são ambientes que costumam nos repelir e nos adoecer, minando nossas possibilidades de atuação disruptiva. Quando narramos nossas histórias, percebemos que não se trata de experiências isoladas, mas de trajetórias marcadas pelas mesmas dores infligidas pelo racismo e sexismo. A sensação que temos ao ouvirmos as narrativas de outras mulheres negras, especialmente aquelas referentes à solidão e à violência institucionais, é a de que estamos escutando testemunhas do nosso próprio eu. Se nossas experiências parecem ser coletivas, que possamos também compartilhar estratégias capazes de nos permitir avançar nas pautas emancipatórias das mulheres negras e, a partir destas, base da pirâmide social, consequentemente de toda a sociedade. Antes, no entanto, faz-se necessário compreender nossos corpos em sua completude e complexidade, preparando-os para os enfrentamentos cotidianos, o que envolve a atenção cuidadosa em relação a 4 pilares de sustentação, levando em consideração os impactos psicossociais do racismo e seus efeitos prejudiciais ao nosso desempenho cotidiano nas mais diversas esferas. O primeiro pilar a ser tratado é o emocional. Os impactos psicológicos do racismo podem ser vistos em 2 campos principais: o coletivo, estruturando as representações sociais e as relações de poder entre pessoas e grupos, e o individual, produzindo subjetividades e todo um sistema de crenças pessoais que molda comportamentos, expectativas de vida, sonhos, objetivos e etc. Ao longo do acompanhamento da coletiva Abayomi Juristas Negras, que será apresentada linhas adiante, a psicóloga Jussiara Leal identificou que as evidentes ressonâncias psicológicas do racismo podem se manifestar de variadas formas. Uma avaliação de aspectos da inteligência positiva aplicada para as turmas de mulheres negras que se preparavam para a realização de concursos públicos para cargos no sistema de justiça, constatou a alta prevalência do estado hipervigilante. Dentre os desdobramentos desse estado, destacam-se a dificuldade para confiar em pessoas ou grupos, dificuldade para aproveitar momentos de diversão e relaxamento e tendência à catastrofização. Esperar sempre o pior das pessoas e situações.
tendo em vista que o racismo permeia e constitui as relações sociais, expondo pessoas negras a uma série de negligências e perigos dentro desse contexto. A hipervigilância pode ser compreendida como um mecanismo de defesa desenvolvido numa tentativa de diminuir os riscos e garantir proteção. Além disso, foi detectada uma ocorrência significativa da prestatividade que, dentro das teorias de inteligência positiva, a depender do modo como se manifesta, não é considerada benéfica, uma vez que pode ser prejudicial à individualidade, sendo, nessa hipótese, nomeada como um sabotador. Sob esse prisma, a pessoa superprestativa é compreendida como aquela que possui a necessidade de aceitação e afeto pelas demais, buscando constantemente ajudar, agradar, salvar ou elogiar. Esse mecanismo faz com que a pessoa priorize as opiniões, necessidades e demandas de terceiros em detrimento das suas. Também se manifesta na dificuldade de conhecer e estabelecer seus próprios limites, e quando o faz, é comum o sentimento de culpa e sua autodeterminação como egoísta. Quando se compreende que historicamente a população negra, e especialmente as mulheres, foram colocadas no lugar de subalternidade e servidão, sendo exigidas que estivessem sempre à disposição de alguém, é notório que a incidência da prestatividade não se dá pelo acaso, mas está situada dentro de um contexto histórico e social. Nessa linha de entendimento, outro desdobramento encontrado com frequência foi a autocobrança excessiva. A imposição de altos padrões de exigência consigo mesma desencadeia uma busca constante para alcançá-los, causando muitas vezes frustração, insatisfação e angústia. Vale ressaltar que esse comportamento também é considerado prejudicial do ponto de vista físico e mental, apresentando-se como um fator de risco para o desenvolvimento de síndromes estressoras, como a síndrome de Burnout ou esgotamento profissional. Sua alta prevalência entre pessoas negras também denota sua íntima relação com a vivência do racismo, uma vez que há necessidade de percorrer um caminho mais difícil do que outros grupos para ter acesso até mesmo a direitos básicos. Nesse contexto, ocorre a autocobrança em demasia, no esforço para garantir sobrevivência e qualidade de vida. Diante do exposto, notam-se os inúmeros atravessamentos que o racismo provoca em nossas subjetividades, contribuindo diretamente para o adoecimento psíquico das pessoas negras. Dessa forma, é preciso um olhar atento e o desenvolvimento de mecanismos de acolhimento e cuidados psicológicos das pessoas negras, sobretudo das mulheres negras que ocupam espaços institucionais. Além do pilar emocional, também os pilares mental, físico e espiritual merecem atenção. Ainda que brevemente, o pilar mental diz respeito à preparação intelectual das pessoas negras, não apenas no que tange aos conhecimentos normalmente associados à sua área profissional, mas também aos mais diversos saberes que nos permitam imprimir nossa identidade político-social na sua atuação. Para tanto, a formação sociopolítica e, sobretudo, a aquisição de letramento racial são fundamentais. France, como a aquisição de habilidade para perceber e responder ao clima racial e às estruturas raciais cotidianas, o que inclui práticas discursivas, materiais e culturais. Para a socióloga e etnógrafa afro-americana, essa alfabetização racial tem como componentes: 1. A definição do racismo como um problema contemporâneo ao invés de um legado histórico. 2. Uma compreensão das maneiras como as experiências de racismo e racialização são mediadas por classe, desigualdade de gênero e heterossexualidade. 3. Um reconhecimento do valor cultural e simbólico da brancura.
4. Uma compreensão de que as identidades raciais são aprendidas e resultam de práticas sociais. 5. A posse de uma gramática racial e vocabulário para discutir raça, racismo e antirracismo. E 6. A capacidade de interpretar códigos raciais e práticas racializadas. Nesse sentido, alertamos que letramento racial não se limita a discursos antirracistas e à obtenção de conhecimentos teóricos a respeito do racismo e das relações étnico-raciais. Mais do que isso, implica, a partir da absorção dos elementos acima apontados, na aquisição da capacidade de realizar uma leitura racial da realidade, assumindo postura efetivamente antirracista diante dela. Embora Twine tenha pensado a concepção de racial literacy para a desconstrução do racismo nas identidades brancas, diante do contexto brasileiro de histórica negação do racismo, do processo de embranquecimento da população e da consequente dificuldade na constituição da identidade de pessoas negras, entendemos que estas também precisam de letramento racial. A partir dele, além de assumirmos e compreendermos melhor nossa identidade e nossa postura política diante dela, nos instrumentalizamos para articular argumentos em prol da promoção da igualdade racial e para engendrar perspectivas epistemológicas afrodiaspóricas. Por fim, os pilares físico e espiritual complementam a edificação e empoderamento de nossas identidades. O pilar físico diz respeito ao fortalecimento e saúde do nosso corpo por meio de atividades físicas, que, quando ligadas às nossas raízes ancestrais, como a capoeira, o samba e a Kemetic Yoga, podem ser ainda mais profícuas, além do empoderamento estético e dos cuidados com a alimentação. O pilar espiritual, por sua vez, independentemente de questões religiosas, está ligado à reconexão com nossa identidade ancestral, reforçando o nosso sentimento de pertencimento e potencializando nossa força vital. O autocuidado, atento a esses 4 pilares, é fundamental para que possamos seguir com passos firmes para avançar na realização do sonho de liberdade do povo negro, tantas vezes negado, interrompido e ludibriado. Mas, para tanto, é também preciso adotar atitudes estratégicas para que nossas ações contra-hegemônicas não sejam tão facilmente impedidas nos espaços institucionais que reproduzem tantas violências contra nossos corpos negros, ainda mais se forem negros e femininos. Uma das principais estratégias que podemos adotar é a do constrangimento institucional. Em outras palavras, é preciso constranger as instituições a assumirem seus compromissos internacional, constitucional e legalmente estabelecidos. É comum que pessoas negras tomem para si toda a responsabilidade da pauta antirracista no âmbito das instituições a que estão vinculadas. O problema é que, nesse contexto, podemos ser manipulados como tokens, como álibis dessas instituições que não transcendem o mero discurso antirracista para assumirem ações efetivas de promoção da igualdade racial em suas estruturas e práticas organizacionais. Ademais, há um pesado custo pessoal e profissional, até mesmo com riscos de retaliações, em concentrar essas pautas de maneira solitária. Isso pode ser, e efetivamente tem sido, adoecedor para muitos de nós. Dessa maneira, práticas antirracistas e antissexistas precisam ser institucionalizadas e incorporadas formalmente nas instituições públicas e privadas, e nosso papel enquanto mulheres negras é fundamental nesse processo interno de constrangimento institucional. Mas também, para isso, é preciso agir estrategicamente, encontrando o tom, construindo redes de apoio ou até mesmo compondo de maneira perspicaz com os manifestos interesses da própria instituição.
Além do constrangimento, a estratégia da articulação é outro elemento essencial aprendido a partir de nossas vivências. Articulem-se com outras pessoas negras, especialmente outras mulheres negras, dentro da sua instituição. Sabemos que corpos são raros nesses espaços e que essa recomendação pode ser muitas vezes inalcançável. Por isso é preciso também vislumbrar uma articulação com pessoas que, embora não sejam negras, identificamos como antirracistas. Para além dessas relações de suporte dentro das organizações, é importante buscar ainda articulações interinstitucionais com as mesmas pessoas negras e possíveis aliadas antirracistas, mas também com os movimentos sociais, com os meios de comunicação, com organizações da sociedade civil e com universidades, sem desconsiderar a possibilidade e eventual necessidade de articulação com organismos internacionais. Essas articulações, além de conferirem legitimidade e força a nossos projetos contra-hegemônicos, viabilizam atuações em conjunto e impulsionamentos externos, tirando o foco das ações individuais, muitas vezes confundidas com o interesse próprio e evitando retaliações. Essas conexões permitem a formação de redes de apoio, que podem inclusive ser redes ocultas, capazes de respaldar e reforçar nossas atuações na construção de pautas de enfrentamento ao racismo, sexismo e de promoção da equidade de raça e gênero nas instituições. A impessoalidade, quando possível, também pode ser importante nesses espaços, notadamente em assuntos sensíveis que tendem a resultar em retaliações pessoais. Embora muitas vezes seja relevante assumir protagonismos por nossas próprias atuações, em outras tantas ocasiões, essa proeminência pode redundar em violência e perseguição institucionais. Ao mesmo tempo, a impessoalização permite a coletivização das demandas, que assim também podem ganhar mais força. Apresentamos ainda como estratégia a objetividade. É evidente que o racismo patriarcal e outras formas de subalternização nos provocam sentimentos complexos com os quais nem sempre sabemos lidar. É natural que sintamos raiva, muito embora, quando a demonstramos, sejamos taxadas de desequilibradas, passionais, ao invés de altivas, corajosas e decididas, como costumam ser lidos homens brancos que agem, movidos por sentimentos semelhantes. É preciso, no entanto, canalizar essa raiva para mobilizar ações concretas e objetivas. Retaliações e revanches processuais, procedimentais, são comuns quando, por exemplo, noticiamos práticas racistas e sexistas, sejam elas individuais ou institucionais. Por isso, ao formalizarmos demandas de adoção de providência aos órgãos pertinentes, a objetividade na apresentação dos fatos e dos argumentos é elemento importante e que não nos desvia dos fins pretendidos. Esses exemplos nos mostram o quanto as estratégias precisam ser variadas e que qualquer tentativa de impor um padrão de enfrentamento ou de comportamento entre nós reproduz as armas do opressor e pode prejudicar nosso projeto de emancipação da população negra. O nosso potencial está justamente em aproveitar as nossas diferenças, expandindo as nossas conexões e entendendo que uma das mais sofisticadas estratégias do racismo está na tentativa de nos dividir e nos desmobilizar. Como vimos no primeiro girê, nos quilombos, as estratégias de luta são variadas e vão do silêncio à fala, do avançar ao recuar, do saber quando insistir perfurando a rocha e perceber quando é necessário contorná-la como água. São as estratégias da ginga, da capoeira, da mandinga, do axé, que nos trouxeram até aqui e que nos farão ir além. O silêncio, quando imposto, representa uma das facetas mais cruéis do racismo,
como já abordamos em diversas passagens deste livro. Mas queremos aqui trazer um outro aspecto do silêncio, o silêncio estratégico. Envolve aquilo que conscientemente não revelamos, os nossos fundamentos, os nossos segredos, o que queremos, precisamos ocultar. Nesse domínio temos muito a aprender com as Ialorixás e as Irmandades, como a da Boa Morte, cujas estratégias de silêncio permitiram e permitem a sobrevivência das tradições ancestrais. O poder do silêncio vem sendo subvalorizado na sociedade da comunicação de massa, potencializada pela cultura das redes sociais e dos aplicativos de mensagens instantâneas. Os benefícios trazidos por essas tecnologias são imensuráveis, permitindo que vozes que não eram ouvidas possam reverberar. Contudo, subsiste um perigo nessa facilidade, e ele reside justamente em não saber quando silenciar estrategicamente. No poema Vozes Mulheres, Conceição Evaristo destaca a filha, cuja voz recolhe em si todas as vozes mudas, caladas e engasgadas nas gargantas. Muitas de nós somos essas filhas, e como tais, tendemos a não silenciar. Sentimos como se não pudéssemos nos calar, mesmo diante dos riscos da fala, como se assumíssemos a obrigação de falar por todas as que antes de nós foram silenciadas e por todas as que ainda hoje o são. Dissemos anteriormente que o silêncio não nos protege, e é verdade, mas ele pode, se bem manejado, ser também uma arma. É também nossa griote Conceição Evaristo que nos lembra a importância do silêncio, ainda no supracitado poema. Foi o lamento quase silencioso da bisavó nos porões do navio que impediu que ela fosse lançada ao mar. Foi o silêncio obediente da sua avó que permitiu que a sua mãe gritasse, ainda que baixinho, a sua revolta. Os lamentos, os silêncios e os gritos abafados se fazem presentes nos versos de Conceição e inspiram muitas de nós, de alguma forma também suas filhas, a recolhermos a fala e o ato nessa contínua luta por liberdade. Por isso, lembramos que silenciar estrategicamente é diferente de sermos silenciadas. Ao reunirmos o ontem, o hoje, o agora, em honra às que vieram antes, precisamos usar o silêncio de forma tão estratégica quanto usamos as nossas vozes. Bom, gente, eu vou precisar parar por aqui e precisar fazer a quinta parte desse segundo girê, porque está acabando o tempo aqui de gravação, como vocês podem ver aqui no cantinho esquerdo do vídeo. Quando acaba nesse aplicativo o tempo, ele para, né? E aí não dá tempo de finalizar o vídeo, ele corta. Bom, é isso, eu espero vocês no próximo vídeo, então, na quinta parte do segundo girê, que a gente começa aqui, ó, juristas negras, aquilombadas, quem fomos, quem somos e quem seremos. Essa quinta parte vai ser a última. Obrigada mais uma vez pela presença de vocês, um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.